Boa noite, pessoal. Aqui mais uma vez quem fala é o Léo, sou apresentador do Sapere Audiocast e hoje estou com a ilustre presença de um jornalista esportivo que sempre acompanhei porque eu sempre fui fã de futebol, Premier League, ESPN, que é o Rodrigo Bueno. Boa noite, Léo, ou conhecido como Léo da História. Espero que a gente possa desfrutar, curtir desse momento que a gente vai estar trocando uma ideia aí, que quem possa escutar também se divirta, que é o que a gente pode fazer da vida, curtir a vida. Exatamente. Ô Rodrigo, deixa eu te fazer a primeira pergunta. É porque eu acho que o sonho de todo moleque, cara, ou é ser jogador de futebol ou comentar sobre futebol. Esse era um dos meus sonhos também. Eu acho que a profissão de você comentar daquilo que você gosta, claro, que toda profissão tem seu lado ruim como qualquer outra, mas você poder comentar sobre aquilo que você gosta deve ser uma coisa muito legal, cara. E como que é o trabalho do jornalista esportivo? Olha, eu não sei se tem muita gente que sonha em ser comentarista esportivo. Jogador de futebol, acho que é o sonho de muita gente, era o meu também, sonho do meu pai. E meu pai não gostava muito de jornalista, de comentarista, né? Até hoje ele não curte muito, não. Acho que o pessoal é muito chato, critica demais. Então, meu pai, por exemplo, não curtiu muito quando eu larguei o futebol, né? Eu jogava bem e tal. Fui até a base do São Paulo, tinha condição de avançar, mas optei por fazer jornalismo. Achei que tinha mais a ver comigo, não queria abandonar minha cidade, minha família, os estudos e tal, e seguir na carreira. Mas eu sei que tem muita gente que fica, né, falando, pô, mas que vida boa, né? Você vê jogo de futebol e ainda te pagam pra isso, né? Mas não é tão simples assim como parece, porque tem que ter estudo, tem que ter preparo, tem que ter Sim. responsabilidade. Você. Uma coisa é você falar no bar ou com seus amigos sobre futebol, uma coisa é você falar numa televisão para milhões de pessoas. Você tem que ter noção do lugar que você tá, do espaço que você tem, da tua responsabilidade social, da mensagem que você passa para as pessoas. E então não é tão simples assim como muita gente fala, né? Tanto tem muita gente preparada que tem oportunidade e não consegue ter sucesso, ter êxito por vários fatores, Sim. né? E tem o outro lado também, tem gente que não é tão preparada e que acaba dando certo, né? Então, Sim. não é uma coisa tão exata assim, matemática, se faça isso e vai dar certo, faça aquilo, vai. Né? Então, é como um podcast, a gente tá fazendo um podcast, tem Sim. gente que tem conteúdo, tem talento e se desenvolve e avança, tem sucesso num canal independente. Tem gente que já não consegue, né? Fica Então, mais não tímido, tem, né, cara? não tem uma fórmula pronta não e não é tão Sim. simples, né? Mas eu acho que hoje em dia o jogador de futebol ele se torna muito comentarista e, tipo assim, a gente não cita nomes nem nada, mas a gente vê que alguns não têm aquele mesmo preparo que o jornalista. Eu acho que ele passa a opinião dele como um jogador que viveu aquela experiência, mas ele não tem a visão tática como um comentarista, não é? Então, eu sei que você é de Minas. Em Minas tem um cara que foi jogador, um tremendo de um jogador, e que eu acho que é muito útil à imprensa há muito tempo, né? Tive a chance de cobrir até a Copa do Mundo com ele, que é o Tostão. Sim. O Tostão foi um jogador genial e os textos que ele faz, a sensibilidade, a capacidade dele para analisar futebol é impressionante. Então, é um exemplo de ex-jogador E deu que veio para o certo, lado né? da imprensa e que foi muito bem. Hoje, já há muito tempo é uma referência, quase que leitura obrigatória para quem acompanha futebol. E em todas as áreas você vai ter gente boa, gente ruim. Tem o Pelé, que foi o maior jogador dos tempos, não deu certo como comentarista, né? Sim. Ele acabou indo muito pelo nome e tal, mas não era muito a praia dele, não deu muito certo. E tem tantos outros, né? Caras que foram muito bons dentro de campo. Tem jornalista que é jornalista mesmo diplomado e que não é bom, ou é bom e não funciona na televisão, Sim. comentando o jogo. Então, a gente encontra tudo, né? Não tem Sim. uma fórmula pronta, como eu falei assim, né? De De- dar certo e E tal. como que o profissional como você consegue perceber se um comentarista é bom ou é ruim? Como que você consegue fazer essa diferença?
Bom, primeiro assim, eu não sou esse cara que fica julgando, né? Quem julga muito é o público, É verdade, né? são os superiores, os chefes. Eu nunca fui chefe, né? Então eu não fico julgando. Ah, esse é bom, esse é ruim. Claro que eu tenho, mano, falando de colegas, a gente tem os meus preferidos, tem aqueles que eu gosto mais de ouvir, pessoas que eu acho que me acrescentam mais. A gente tem uma visão diferenciada, como eu gosto de ironizar esse termo, né? Diferenciada. O cara que traz informações, o cara que traz algo de novo, Sim. né? Um bom português ajuda muito na nossa É, área, um cara que se expressa bem. sim. E Então, é. eu gosto muito de você como comentarista da ESPN, do Léo Bertosa, eu curto muito o trabalho dele. O Mário Marra também eu acho que é um excelente comentarista, né, cara? Tem Mas, mais algum atleticano que você curte ou não? Tem algo... mas cara, eu vou te falar a verdade. Eu não sei como você tá. Você é do Rio ou de São Paulo, Rodrigo? Eu sou paulista, morei os últimos 9 anos no Rio. Sim. O povo de Minas, ele se sente muito carente no meio do futebol em relação aos jornalistas. Tanto que nos nossos canais de comunicação aqui do YouTube, de tudo, a gente fica meio que colocando a imprensa paulista do Rio como rival da gente, entendeu? Então qualquer coisinha que O solta. que é um erro, né? Não é só de Minas. Pessoal do Sul, a imprensa do eixo, como se quem é de Rio e São Sim, Paulo é inimigo. Aí eu lembro que aconteceu com o Cruzeiro, cara. Que boa parte a imprensa, que muita gente fala a imprensa do eixo, a imprensa do mal, noticiava problemas financeiros, os desmandos no Cruzeiro, o que estava acontecendo nos bastidores. E boa parte da torcida cruzeirense ficava revoltada. Vocês são sim, contra a gente, vocês são contra Minas, vocês querem o mal, vocês só querem defender os times aí. Não, a gente tá falando dos podres do Cruzeiro. da Aí informação. depois que né, e divulgando, né, que é a missão do jornalista, né? Revelar os bastidores, não só falar coisa boa, não, entendeu? As pessoas às vezes têm uma impressão equivocada. E Sim, aí depois tinha até gente de Minas, se eu não me engano, que eu pude acompanhar, que era muito parceira, muito próxima da direção do Cruzeiro que quebrou o clube, ou destruiu o sim, clube. E aí depois, como é que fica? Quem que tava sendo mais legal? A imprensa que era a parceira, aliada dos caras que lesaram o clube, ou a imprensa que tava noticiando as sacanagens, a podridão, os escândalos financeiros, corrupção e tudo mais? Entendeu? Então, é as pessoas têm esquisito, que, né? têm que ter um pouco de discernimento para perceber que a empresa faz parte da empresa ser crítica, ser investigativa, Sim. né? Então, esse cara só critica meu time, ele quer o mal do que quem? Você acha que um cara no Rio ou em São Paulo ou não sei o que quer o mal do Atlético? Não, eu quero o mal do Atlético, entendeu? A Eu quero troco que de o quê, Atlético. né? Não, eu quero. Eu vou dormir hoje à noite, entendeu? Eu não vou dormir porque, pô, o Atlético investiu, tem um timaço e vai ser campeão. Ai, não, eu não vou nem dormir essa noite, entendeu? O meu salário vai ser menor porque o Galo ganhou, ou, entendeu? Sim. O pessoal tem uma mania de perseguição, assim, de tudo é contra um esquema. Os caras não querem a Armação, gente. Armação, cara, tem muita viagem, assim, sim. sabe? Então, Mas, as pessoas não entendem, é o contrário. Joga o Atlético contra o Flamengo, o Rio de Janeiro inteiro, fora o Flamengo, torce pro Atlético. Joga Atlético e Corinthians. Em geral, todo mundo que não é corintiano em São Paulo vai torcer pro Atlético, sim, entendeu? É mais. Sabe? Então. Isso passa também na imprensa. Né? Então não tem essa coisa assim mais bairrista. Cada vez mais o mundo é globalizar. Essa coisa da bairrista, sabe? São Paulo contra. São Paulo e Rio, que tem uma rivalidade histórica, nem tem mais isso, sabe? Muito de. sim. Não, quero que os cariocas ganham, que os paulistas percam, que. Então, sabe, eu acho que se o pessoal ainda tem muito disso, é uma perda de tempo, entendeu? É Essa perder cabelo à perseguição, toa. né? Mas É. aqui em Minas, cara, isso você pode perguntar pra qualquer mineiro, torcedor, todo Meu pai mundo, é mineiro. todo mundo fala que Eu tenho família de monte em Minas. O lugar do mundo que eu tenho mais parente é Minas. Meu pai teve. Eram 6 irmãos e uma irmã. Cara, eu devo ter uma centena de primos em Alfenas, Passos, Furnas, Três sim, Corações, Piuí. Na capital eu não tenho. Meus parentes do interior. sim, É,
É bom, eu não fico falando muito de futebol com eles, né? Meu pai veio cedo pra São Paulo, é São Paulino e tal, mas. Então ele não tem essa visão, ele é mineiro, mas não tem essa visão daí, assim, de não, somos contra, né? Até porque ele trai. Mas, mas o pessoal aqui de Minas trata que não foi o Itair Machado, não foi aquela quadrilha dentro do Cruzeiro que derrubou o Cruzeiro. Eles falam que foi a mídia que derrubou. A mídia do eixo, Rio e São Paulo, né? Destruiu o Cruzeiro porque o Cruzeiro tava maior do que o Flamengo. Então queria derrubar o Cruzeiro pra poder crescer o Flamengo. É verdade. O problema não foi o Itaí, não foi realmente. Foi o Flamengo. Foi o jornalista que publicou que ele tava sacaneando o clube. Legal. E outra coisa também, mas todo o pessoal aqui de Minas, eles acham que a imprensa paulista, os canais de comunicação em geral, eles tratam os clubes mineiros com algum desdenho. Tipo, porque, por exemplo, um programa de 2 horas fala 20 minutos dos times de Minas. Mas... Eu te pergunto, a Rádio Itatiaia, quanto tempo que ela dá pro Atlético, pro Cruzeiro e pros times dos outros estados? Exatamente, eu não acompanho. Vou te perguntar, TV, não sei, TV Alterosa, é uma TV de Minas aí. Uhum. Quanto tempo que ela dedica pro Atlético, pro Galo e pros times dos outros estados? Como é que é a divisão? É só os times de Minas, né, velho? Só os times de Minas. Cara, então assim, se você... eu trabalho há 26 anos na grande imprensa, sempre trabalhei em veículos nacionais. Trabalhei 17 anos na Folha de São Paulo, embora seja um jornal de São Paulo, é um jornal de alcance nacional, né? Modéstia à parte, tudo falando bom, é o jornal do país. Sim. É claro que eu trabalhei em televisões de alcance nacional, trabalho até hoje. O jornalismo vem à frente de tudo. Se o Atlético for campeão da Libertadores como ele for o campeão da Copa do Brasil como for, vai ter cobertura. Olha a cobertura que o Fox Sports fez do Galo na Libertadores. Então, não é porque o Galo é de Minas que não vai... Pelo contrário, tem muito cruzeirense que ficou bravo na época. Pô, mas os caras torcem pro Galo, não sei o que, Galo. E do Galo achando que o Fox Sports era Fox Sports Galo. Não é, porque o Galo foi campeão. Se o Galo tivesse saído cedo, não fosse campeão, não ia ter o espaço. É porque ele conquistou isso. Então, o Flamengo e o Palmeiras, nos últimos anos, têm dominado o futebol brasileiro. É claro que eles vão ter mais espaço. Estão sempre decidindo os títulos, os jogos importantes, contratando os grandes jogadores e tal. Sim. Então, sabe, a imprensa, ela acaba noticiando, relatando muito do que é um retrato do que está acontecendo. E em termos nacionais, ou estaduais, ou municipais, os times de maior audiência, os times de maior torcida... Tem mais espaço na mídia. Aí em Minas, o Atlético e o Cruzeiro têm o mesmo espaço do América Mineiro? Não. Na verdade, o Atlético é o que tem mais espaço, né? Talvez os cruzeirenses ficam putos, mas o Atlético é o que tem mais espaço. Mas tá bom. Por que o torcedor do América, será que ele não pode reclamar? Poxa, mas o América é tratado com desdém em Minas. Ele é um time da primeira divisão, tal, não sei o quê, e eu falo muito mais do Atlético e do Cruzeiro do que do América. Em termos nacionais, é a mesma coisa. O Flamengo é o time de maior torcida. Tem 20% da torcida do Brasil. Então é normal que em quase todos os programas nacionais ou convencionais, o Flamengo vai ter mais apelo. Sim. Os times de São Paulo, que também tem torcidas monstruosas e ficam no centro econômico do país, né, onde tem a maior parte quase que 1/3 do PIB nacional fica no estado de São Paulo. Anunciantes, patrocinadores. Então ninguém faz isso à toa. Não é porque é contra... todo mundo adoraria falar os times do Nordeste, a Copa do Nordeste, o trabalho está sendo feito para os times do Nordeste serem cada vez mais falados, terem mais espaço, né? Estão se inventando, estão crescendo, se modernizaram, melhoraram a estrutura, e assim que vai. O Atlético Paranaense, que tem muito desse... lá em Curitiba eles tinham muito dessa... além de ódio da imprensa do eixo, eles também falam isso, o Atlético Paranaense. A imprensa do eixo, vocês falam desses, o dinheiro é mal distribuído, a gente não quer migalha do dinheiro da TV e tal, não sei o quê. É um time que se rebelou muito contra o sistema, né? O Atlético Paranaense. E tem essa crítica quanto à cobertura da mídia. Mas é claro, você vai comparar o Atlético Paranaense com o Flamengo, o alcance nacional de um do outro. Não tem como, né, é claro que um programa nacional não vai dar. Então você tem 20 times na Série A.
não vai ter um espaço. Aí você fala, pô, mas é paulista. Ou o Bragantino é falado. O É um time Santos da não é Série A que falado, né, investe. cara? O Santos, então, você deu um ótimo exemplo. O Santos é um time grande que teve o Pelé, foi bicampeão do mundo, 3 vezes campeão da Não é Libertadores, tem falado. 8 títulos. Sim. Cara, e o Santista, assim, ele tem o mesmo sentimento que talvez você tá falando, que você tá apresentando aqui, tem desdém, não sei o quê. O Botafoguense no Rio de Janeiro é assim, ele fala, pô, fala muito Sim. mais do Flamengo do que do Botafogo. No Em São Fluminense Paulo ela também não fala muito. fala, né, cara? Então, em São Paulo é muito claro o caso do Santos. O Santos, assim, ele é muito falado quando tem clássico, quando ele joga contra. Tem Santos e Corinthians, Santos e Palmeiras, Santos e São Paulo. Quando ele tá meio que quase que sozinho numa competição, tem Libertadores e ele tá indo longe, como ele foi pra final na temporada passada. Mas em geral, o espaço que é dado pro Santos é muito menor do que os outros times paulistas. Então, e acho que as pessoas já têm um entendimento mais ou menos disso. Eu faço muito futebol internacional. É Sim. claro que o espaço que é dado pro Real Madrid e pro Barcelona é maior do que o do Atlético de Madrid e nem se fala em relação a outros times da Espanha. Aí o Atlético de Madrid vai ser campeão espanhol agora. Claro, ele vai ser falado, é um bom time, tá se engrandecendo e tal. Mas Real Madrid e Barcelona tem muito mais mídia. E não é porque aqui no Brasil vão detestar o Atlético de Madrid, detestam o Atlético Bilbao, entendeu? Ninguém tem nada contra nenhum time. Simplesmente os times, de acordo com a história e com o momento que vivem, vão ocupando mais ou menos espaço, né? Cabe aos clubes trabalharem melhor seu marketing, Exatamente, né, cara? serem competitivos, tal, que aí o espaço acaba sendo natural, Maior, né? né? Assim como o Atlético tá fazendo, eu creio, né? Contratando o Hulk, contratando o Nacho pra aumentar realmente a marca do Atlético, que hoje tá muito grande, né, cara? Eu acho que, eu posso estar errado, mas eu acho que hoje o Atlético tem o maior ou melhor CT do Brasil, não é? O Atlético Mineiro? Eu não conheço a cidade do Galo, adorei conhecer, mas eu não conheço, por exemplo, o CT do Caju do Atlético Paranaense, que dizem que é Dizem que é muito maravilhoso. bom também, Falam né? muito bem. Então, falam muito bem das instalações do Goiás, do esporte. Sim. Eu conheço dos times de São Paulo, alguns do Rio e tal. Acho que hoje há um equilíbrio muito grande nisso, né? Porque quase todos os principais clubes do país hoje Tem têm um excelente CT, né? excelente estrutura. Então, não me arrisco a dizer quem que é o maior, quem que é o melhor, tal, porque das informações que a gente escuta, que sabe que todos estão normalmente muito bem hoje e eu acompanho o Corinthians, por exemplo. O Corinthians, quando eu cobri o Corinthians algumas vezes, o CT do Corinthians era precário, tinha um container para imprensa, não tinha nada. Sim. Hoje em dia você vai no Corinthians, evoluiu demais. O Santos teve um processo também de melhorar muito. O Palmeiras, durante muito tempo, tinha uma estrutura defasada, melhorou muito. Então, hoje eu acho que quase todo mundo tem Um CT uma digno, boa né? condição, um CT digno. Então. Mas o que você falou sobre o caso do Santos, cara, é um caso muito engraçado e eu nunca cheguei a entender muito de fato por que acontece isso. O Santos é um time paulista, mas eu entendo muito essa parte e uso isso como justificativa, porque, igual você falou, não tem muito sentido um programa nacional falar mais de um time que a audiência é menor. Porque imagina, vamos supor que a audiência que o Flamengo dá para o Sport Center é 3 vezes maior do que a do Atlético Mineiro. Não tem sentido falar aí do Atlético Mineiro, vai ficar perdendo audiência, né? Mas o caso do Santos eu não consigo entender. Por que a torcida do Santos é menor ou gera menos audiência? As duas coisas, né? E uma coisa é atrelada à outra. O Santos, no estado de São Paulo, é a quarta torcida. O Santos nem da capital né? O Santos tem um problema até geográfico, né? O Santos fica no litoral. Sim. É perto, 1 hora de viagem, mais ou menos. Então, a grande parte da sede das emissoras, canais, grandes jornais, tudo fica na cidade de São Paulo. Né? Alguns têm sucursal em Santos ou mandam um repórter para Santos, mas até para cobrir simplesmente um treino, o Santos demanda mais esforço de um canal de TV ou de um jornal, um rádio, entendeu? Tem que se colocar. Então, o Santos tem uma imprensa que cobre ele que é
mais localizada, né? Porque fica em outra cidade. Mas o que pesa muito é o fato de ser o time de menor torcida em São Paulo dentre os grandes. Né? Então, isso tem um peso. O Santos, inclusive, nos últimos anos, em alguns índices, ele tem apresentado resultados bem satisfatórios. Por exemplo, assim, time mania, né? Sim. Muita gente fala porque a torcida do Santos tem muitos idosos que torcem pro Santos e tal. Se bem que isso é meio folclore também, assim, né? A torcida do Santos rejuvenesceu muito com a era Neymar, com a era Robinho, né? Nesse século. Mas em vários índices, o Santos tem dado respostas positivas. E mesmo assim, por exemplo, tem gente hoje em pesquisas que colocam o Santos ali tecnicamente empatado com o Cruzeiro, com o Grêmio, Sim. se aproximando um pouco do Vasco, que é a quinta torcida do país, né? O Vasco é um Sim. clube grande que tem uma torcida monstruosa no país, que está definhando, né? Quer dizer, se você vê o Sim. Vasco institucionalmente 4 rebaixamentos, né? Não é muito Nas falado, pesquisas. né? Não, e o que é falado normalmente é tudo coisa ruim, né? É que tá rebaixamento, quebrando. é crise, é desgraça tal. Então, é um pecado para a instituição. Outros clubes de outros estados estão conquistando seu espaço, né? De várias formas. Então, eu não sou chefe, não sou eu que determino qual é o tema de programa, ou qual que é o espaço no jornal de tal time, mas eu tenho uma noção, eu acho que todo mundo tem, de que os times de maior torcida, Vão os ser times de mais maior falados, audiência, que dão mais clique em site e tal, vão ser mais falados. né? Sim. Os times de Minas, eles dão mais audiência que os times do Sul, por exemplo? Cara, eu não trabalho em instituto de pesquisa, Não né? tem como saber isso, né, cara? Eu não tenho, vou te falar, esse aqui dá mais audiência que aquele. Não tem Eu como- quero acreditar que é um certo equilíbrio, que não tem Sim. tanta diferença de um para o outro. No Sul, eu sei que tem uma característica isso é diferente de Minas, cara. O Sul é muito mais orgulhoso dele mesmo. É O que você verdade. falou que tem. Por exemplo, Minas, na região que é perto do Rio, tem muito estado de Minas que cara que torce para os times do Rio. Juiz de Sim. Fora, né? Juiz de Fora é um exemplo Só clássico, né? Porque tem flamenguista lá. flamenguista. Então, é uma região que muita gente ali torce para time do Rio. Na fronteira com São Paulo, tem muita gente em Minas que torce para time de São Paulo. Sim. Então, a torcida do Atlético, por exemplo, eu não sou tão especialista em pesquisas, já me disseram, a torcida do Atlético ela é muito concentrada na grande BH, Sim. né, assim. Então, na grande BH, claro, acho que Atlético e Cruzeiro tem a imensa maioria dos torcedores e tal. O estado do Rio Grande do Sul é diferente. Ele é o estado do país inteiro em que mais se torce para os times locais. Se eu não me engano, acho que assim, 96%, uma coisa assim, dos gaúchos torcem para times do Rio Grande do Sul, entendeu? Sim. É muito pequena a margem de torcedores no Rio Grande do Sul que torcem para time de flamenguista, de corintiano, por exemplo, entendeu? A gente sabe que no norte, no nordeste, no centro-oeste, há uma torcida muito grande de times de outros estados. Sim. No estado do Rio Grande do Sul não é assim. Só o então, Grêmio e o eles Inter são mesmo, né? o Grêmio e o Inter que dominam imensamente, mas mesmo assim, você pega lá uns times do interior, Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas, Caxias, Sim. eles são muito orgulhosos das raízes, da história deles, entendeu? Sim. Então, a imprensa de lá é muito. Eles chamam lá de aldeia, né? Nossa aldeia, então. Então, ser gaúcho, assim, ostentar bandeira, tocar hino do Rio Grande do Sul. Em Minas, eu acho, não tem essa. Não tem tanto isso. Não tem tanto isso, é uma coisa mais espalhada. Mas uma parada que em Minas tem, eu acho que com certeza você sabe disso, mas aqui em Minas, cara, muitos atleticanos, talvez a maioria, eu acho que, pode dizer que é a maioria, eu falo por mim próprio. A gente tem mais rivalidade com o Flamengo do que com o Cruzeiro. A gente odeia mais o Flamengo do que o Cruzeiro. Tem a ver, por exemplo, não sei a sua idade, mas isso acho que tem muito a ver com os mais antigos, né? Dos anos E 80. vai repassando isso, vai repassando. Então a gente tem um ódio muito grande do Flamengo. Não, eu imagino, mas assim, de certa forma, quem não é flamenguista não gosta do Flamengo. Os rivais estaduais, claro, Sim. e mesmo em outros lugares. Ainda mais quando o Flamengo fica tão poderoso como tá agora,
né, ele é o time de maior torcida, então ele é imediatamente quase que o time de maior rejeição. Ele e o Corinthians são os times que têm as maiores torcidas e a maior rejeição. Porque você ganhar do Flamengo sempre tem esse sabor. Você tá ganhando do time mais badalado, né? mais badalado, que tem mais gente que torce, que tem mais espaço na mídia. Sim. Então, ele vira alvo também. O Real Madrid é assim. Na Espanha, o Real Madrid é o time de maior torcida e é o time que tem maior torcida contra também. Sim. A Juventus na Itália. Você acha que por aí vai. O Flamengo tá se tornando... Acho que hoje em dia não, porque tem o crescimento do Atlético e do Palmeiras. Mas você acha que o Flamengo estava se tornando um Bayern, um Real Madrid na temporada passada ou no ano passado? Em 2019 ele alcançou um nível muito alto, mas eu tô entendendo o que você quer dizer. Você quer falar de construir uma hegemonia, Sim. de ganhar muitos títulos em série. No Brasil, eu acho isso mais difícil de acontecer. Há uma concorrência maior, embora muita gente, alguns anos atrás, não imaginava que teria uma diferença tão grande, por exemplo, do Flamengo para o Botafogo. E você olha a parte administrativa, a diferença de faturamento de um e de outro, de fato, não tem a menor perspectiva, né? Do jeito atual do Botafogo ser competitivo em relação ao Flamengo. Precisa ter um adversário com um grande poder de investimento. Você citou dois clubes que têm patrocínios ou mecenas, né? Muito fortes, que é o caso do Palmeiras e do Atlético, que nesse momento conseguem, digamos, encarar ou fazer frente ao Flamengo, ou ameaçar o Flamengo. Mas mesmo assim, você tem times estruturados, por exemplo, o Atlético Paranaense, que nem de longe tem o poderio do Flamengo, tirou ele de uma Copa do Brasil. Sim. Conseguiu fazer com um orçamento que ele tem, com um bom trabalho organizado e tal, conseguiu tirar. No ano passado, o São Paulo, né, com todos os problemas que tem aí nos últimos anos, administrativos, limitações, São Paulo jogou 4 vezes contra o Flamengo e ganhou as 4. Na temporada passada, né? Ele eliminou ele da Copa do Brasil e não era o São Paulo do Tele, entendeu? Do Muricy, sei lá. O Atlético ganhou de 4-1 do Flamengo, fácil aqui em Belo Horizonte. Então o Flamengo não vai ter vida fácil. Ser bicampeão de uma Libertadores, muita gente imaginava, agora o Flamengo vai ganhar título atrás do outro. Neste século, só um time foi bicampeão da Libertadores de forma genuína, que foi o Boca, do Bianchi, né? Sim. 2000, 2001. Antes disso, o São Paulo do Tele Santana. O Flamengo não conseguiu isso, e nada te garante que ele vai ganhar essa Libertadores. Tem um time muito forte, mas nada garante que ele vai ganhar mais uma Libertadores. Mesmo o brasileiro, que é o campeonato de pontos corridos em que a lógica prevalece mais, né? Aquele que investe mais, que tem mais time, a tendência, como é um campeonato de regularidade, é se levar melhor, né? Tanto que o campeonato passado, vários times ratearam, né? Inter, São Paulo, Galo, tal. E o Flamengo, mesmo com tantos problemas, troca de treinador e Covid, não sei o quê, o Flamengo, no final das contas, ainda ganhou o campeonato. Sim. Dessa vez, eu acho que ele vai ter mais dificuldade ainda para ser tricampeão genuíno. Porque vai ter muita convocação, tem eliminatória, tem Copa América, tem Olimpíada. Como ele tem muita gente de destaque, ele vai ser muito desfalcado. Tá vendendo o Gerson agora, né? O Rodrigo Caio com mais problemas médicos. Então, eu vejo de novo uma temporada. Ainda deve ser um campeonato sem público, o que para alguns clubes faz mais diferença do que para outros. Para o Flamengo faz diferença. Sim. Então vai ser mais complicado. É claro que ele larga como favorito, mas tem o Galo, por exemplo, é um clube que eu não sei exatamente se esse é o pensamento da diretoria, e da comissão técnica, mas o Galo eu faria um esforço danado para ganhar o brasileiro, que acho que é o título que tá há muito tempo anos que não ganha, né? 50 anos que não ganha. E quando você monta um time forte, um elenco forte, você tem que mirar, dar o tiro no campeonato nacional, que é de pontos corridos, né? Pra você ter um retorno garantido. Porque a Libertadores você pode até fazer uma grande campanha, chegar na final, perder a final e aí não, se você abandonou o brasileiro, depois você não recupera mais, né? Começa a amar o brasileiro, tipo o Grêmio. O Grêmio é um clube que há muitos anos, né, especialmente nos 5 anos de Renato Gaúcho, que levava o brasileiro nas coxas, entendeu? O foco dele era chegar longe nas Copas, na Libertadores, na Copa do Brasil. Em 2017, por exemplo, era o ano pro Grêmio ter sido campeão brasileiro. O time era muito maior que o Corinthians, do Carille.
Só que o Grêmio ficou naquela lá, poupa, não dá interesse, bababá. O Corinthians com o Carille, que era um time meia boca, conseguiu ainda ser campeão. Sim. Então, se o Galo conseguir levar a sério o brasileiro, que eu acho que vai levar e tal, pode se aproveitar aí da maratona de jogos que o Flamengo e Palmeiras vão ter, Sim. desfalques que vão ter pra seleção e tal. E o Atlético também tá com um bom elenco, né? Mas o problema do Atlético é o treinador, né? Que tem um bom elenco, mas ainda não sabe utilizar. Mas é claro que ele não faz coisas como o Sampaoli. O Sampaoli, a gente pensa que... Eu não sei se a imprensa paulista tem essa visão, mas aqui em Minas o Sampaoli ele é mal visto por causa de muitas coisas que ele fez. Cara, na temporada passada eu ele fez... Eu não me conformo dessa coisa que você fica assim, imprensa paulista, imprensa carioca, imprensa gaúcha, imprensa, cara... É o costume, né, velho? Foi mal. A imprensa italiana, a imprensa espanhola, a imprensa de Marte, cara. Não, mas... Não... É que a imprensa... O Bertozzi e o Marra são imprensa da onde? Eu não sei. Então, cara, tem cara que fica acusando, você é bairrista, você é bairrista. Às vezes o próprio torcedor é bairrista, Não, cara. é verdade, Ele divide as pessoas assim, você já perguntou pra mim, você é de São Paulo ou você é do Rio? Pra saber se eu sou a imprensa da onde que eu vou falar bem, como se eu, sabe? Sim. Não, mas esquece isso, vira essa página aí. É porque eu falei isso, porque alguns comentaristas que eu vi, acho que foi até do Fox Sports mesmo, falaram... Então, eu vou te dar um exemplo. Você tem o Fox Sports. Aí o Fox Sports você tem o, sei lá, o João Guilherme, que é carioca. Você tem o Marco de Vargas, que narrou o Galo, é gaúcho. E aí, ele é imprensa gaúcha, eu sou paulista. Entendeu? A Nadine Bastos, que era comissão de arbitragem, é de Santa Catarina. Você vai na ESPN, você tem a Marcela Rafael, é pernambucana. Você tem a Ivana, é baiana, entendeu? O Marra é mineiro. Entendeu? O que é? A ESPN, o que ela é? Ela é mineira, é paulista, é carioca. O Theo José, que é narrador, meu amigo, é de Goiás, ama Goiânia, entendeu? Então, sabe, uma empresa dessas, empresa grande, canal de TV assim, de poder nacional, tem gente de todo lugar, entendeu? Tem profissional de todo lugar, que torce pra tudo que é time. Então, certo, a imprensa nacional, aí você vai falar né? assim... você vai lá, o Fox Sports é carioca, porque a sede é no Rio. E tá cheio de paulista trabalhando, tem carioca, tem mineiro, tem catarinense, tem goiano. A sede da empresa tem que ficar em algum lugar. Né? Normalmente fica mais em São Paulo, né? O Rio é uma segunda frente para boa parte das grandes empresas de comunicação do país. Mas aí você vai lá, a imprensa de São Paulo, porque ela é de São Paulo, tal, sabe? Então... Você tem que pensa nos profissionais. Cada comentarista tem uma cabeça, uma opinião. Aí o cara, você é do canal de São Paulo. Eu tô citando profissionais que torcem, que você sabe que são mineiros, que torcem pro Galo, e aí? Eles estão lá. E aí? Sim. Será que alguém fica na cabeça? Não, Bertozzi, fala bem dos times de São Paulo. Marra, defende os times do Rio de Janeiro, porque nós somos da imprensa do eixo. Será que tem alguém ainda hoje, 2021, que acredita que alguém vai fazer isso? Vai chegar na... Então preste atenção, em cada comentarista, em cada jornalista, cada um tem uma cabeça. Não tem uma ordem superior ou de Sim. canal pra... Então o certo é falar o nome do comentarista, não falar imprensa. Não, né? não que é o certo, mas assim, você vai falar, imprensa paulista aí. Tá, eu trabalho na ESPN e no Fox Sports, que hoje a sede é em São Paulo. Então, imprensa paulista... O Fox Sports, quando transmitiu o título da Libertadores do Galo, tendo sede no Rio de Janeiro, era imprensa carioca, sabe? Então, resumir isso pra mim parece... É que nem pega o Atlético Mineiro. Quem do Atlético Mineiro é mineiro? O Hulk é mineiro? Não. O Nacho é mineiro? O Cuca é mineiro? Então, aí você vai falar, pô, que time de Minas é esse aí? O Atlético é mineiro? Pô, que raio de time mineiro é esse aí? Que tem um monte de profissional de outros lugares. Entendeu? A sede, a base, a torcida, tal, é um time mineiro, tal, mas tem uma série de profissionais que estão lá que não. Então você vai falar, pô, o Cuca é paranaense, ele não é mineiro, não pode estar aqui. O Nacho é argentino, imagina, não tem que estar aqui. Tá parecendo um Atlético de Bilbao, né? Então, sabe, as pessoas têm que se preocupar menos com a origem das pessoas, como se isso vai mudar o trabalho dela. Como eu tô falando, o mundo tá globalizado há muito tempo,
sabe? Você tem um intercâmbio. Antigamente, quando eu era garotinho, eu ainda falava assim, tem um estilo carioca de jogo, tem um estilo paulista de jogo, tem um estilo dos times gaúchos e tal. Cara, aí você pega nos últimos anos e décadas, técnico gaúcho trabalha em São Paulo, técnico paulista trabalha no Rio, técnico carioca trabalha em Minas. Os jogadores que antes ficavam muito presos nos seus próprios times, né? Raramente mudavam, até lá nos 70, 80. Hoje não, o jogador joga um ano em cada lugar, sabe? E defende o time é profissional, sabe? O futebol é muito profissional. Então, essa questão de local, de cidade, de estado, esse bairro, isso já tá uma coisa muito ultrapassada, sabe? Sim. Quem fica falando muito disso, assim, acho que não tá atualizado ainda, não entendeu, não deu um F5 ainda no que é o futebol. Não, mas a gente ainda espera que a opinião das pessoas em relação a isso mude, né, cara? Eu espero, né? Mas o cara acha que eu vou falar mal de um time porque o time é de um lugar, cara. Seja lá qual for o lugar, cara. Se o Sim. time é bom, tá ganhando e tal, merece elogio, elogio. Se o time não é legal, eu critico. Ah, mas você tá falando isso porque você é daí, cara. Você acha mesmo, cara? Acho que eu acha mesmo que eu vou falar bem ou mal de um time porque eu nasci no Real Parque, aqui em São Paulo, e então eu não quero o bem do outro time, eu vou falar mal dele, sabe, cara? É muita perda de tempo. Ai, ai. Mas, ô Rodrigo, deixa eu te perguntar. Em relação a oportunidades, como que foi a sua carreira para você começar de fato a entrar no jornalismo esportivo, na maior emissora de esportes, eu acho que do mundo, né, ESPN. Como que foi entrar nesses canais? Ah, demorou um pouquinho porque eu nunca quis trabalhar em TV, né? Meu plano era trabalhar em jornal e no dia 5 de janeiro de 95, eu era recém-formado na PUC em jornalismo e eu consegui entrar, né? Eu tinha feito testes para ser estagiário no banco de dados da Folha, depois para ser trainee da Folha, não fui aprovado. Aí insisti, em dezembro de 94, já formado, eu entrei no curso Abril de Jornalismo, fiquei um tempo na revista Placar ali, 2, 3 meses. E, paralelamente, consegui passar num teste para trabalhar na editoria de esportes da Folha, que era o jornal que eu assinava, que eu queria trabalhar. E deu certo. Então, desde o dia 5 de janeiro de 95, eu tô na chamada grande imprensa, né? E 2 anos depois eu já era colunista de futebol internacional Sim. no jornal. E isso me deu muita visibilidade, né? Eu apresentei ali muito do meu trabalho, do meu conteúdo. E aí os convites para a televisão começaram a aparecer. Comentei um ano a Champions League na TV Cultura, em São Paulo. Já tinha participado de alguns programas em canais, assim, o HF, Canal Brasileiro de Informação, alguma coisa assim. Até que, meio que na virada do século ali, eu comecei a receber convites da ESPN para participar de programas e tal. Comecei a comentar um outro jogo. E fiquei ali um pouco mais de uma década na ESPN, até 2012 eu ser contratado pelo Fox Sports. Sim. Aí nos últimos 9 anos eu fiquei no Fox Sports no Rio. E aí depois que houve a fusão, acho que até pela minha história na ESPN, né? Eu já conhecia muita gente, já identificação com o canal. E isso pesou muito a meu favor, acho, para eu renovar meu contrato, né? Então voltei para São Paulo, voltei para minha terra. Tô aqui há 3 meses, mais ou menos, 3 meses e meio. Sim. E tô feliz, né? Claro, né? De Poder tá na continuar, né? ESPN, que Sim. de poder continuar num canal com o qual eu tenho muita identificação, muitos amigos, né? Que tem muito evento que eu gosto, com a fusão, né? Tem Agora tem Libertadores, Libertadores, que né? normalmente é é do Fox Sports, a casa da Libertadores. E a ESPN tem Premier League, Que é o que você que eu mais curte, adoro. né? Tem tudo, futebol internacional, né? Pra mim é uma delícia, né? Mas Libertadores permite transmitir jogos de times brasileiros, né? Isso é muito legal, dá uma Sim. audiência, um retorno muito positivo. Eu amo futebol internacional, mas você transmitir jogos de times brasileiros, né, te dá uma condição especial, né? De você ter muita repercussão, muita visibilidade. Então, tô feliz aqui no momento. Mas o jornalista, ele tem um gosto, por exemplo, eu prefiro... Eu te conheci na ESPN
comentando os jogos da Premier League. Antigamente eu gostava muito de assistir. Então, e eu via que você falava com muita propriedade, cara. Era muito legal os seus comentários, era muito divertido pra gente escutar. É, o jornalista ele tem um gosto, por exemplo, eu quero falar sobre a Premier League, eu quero falar sobre o Campeonato Brasileiro. Acho que todo mundo tem, né? Você não tem os seus campeonatos favoritos? Assim, as Sim, pessoas têm normalmente. E às vezes acontece de você se especializar em um ou outro campeonato, né? Eu participei da Premier League dos primórdios, quando ela começou a ser transmitida nos canais ESPN aqui pro Brasil, ali em 2003, mais ou menos. É, Quando ela não era badalada como é hoje, entendeu? Os jogos não passavam ao vivo, eu e Paulo Andrade gravávamos muitos jogos que iam ali quando tivesse um buraco na grade, davam preferência para outras ligas. E aos poucos a Premier League foi ganhando seu espaço, né? Foi ganhando audiência, importância, relevância, né? Tomando conta do canal, né? Ou caiu no gosto do público em geral. sim. É, Então tem caras que acabam se especializando mais. O Wenzel, alemão, lógico que ele é muito ligado com a Bundesliga. O Silvio Lancelotti, desde a época da Bandeirantes, era muito ligado com o campeonato italiano. Até hoje, né? Tem blogs sobre isso, fala Sim. muito de futebol italiano. Claro que você tem especialidades. Eu já acho há muito tempo que a Premier League é o campeonato nacional mais legal do mundo, né? Eu também É o mais acho. atrativo, globalizado, Sim. né? Então, para mim foi um orgulho ter participado desse crescimento de alguma forma, né, da Premier League no país. É, é, Então, ter a chance de transmitir jogos da Premier League sempre que é um grande barato, uma grande diversão e um grande orgulho profissional. sim. Era isso que eu ia te perguntar, porque tem esse boato e eu também concordo com esse boato que a Premier League é o campeonato mais legal do mundo. Porque os jogos são muito divertidos, né, cara? Igual esse último jogo, o Liverpool, do Liverpool, que o Alisson meteu um gol no finalzinho do jogo. Então os jogos são muito divertidos. Então você também é um apoiador dessa opinião. Não só sou apoiador, né? Eu sou um dos que difundiram essa ideia, né? Eu tenho uma frase antiga que é: a Premier League é o mais próximo que o futebol chega do videogame. Sim, E eu acho que ela cresceu muito com a garotada que acompanha videogame e vê jogos intensos em que a bola não para, o juiz não marca qualquer faltinha, o jogo é muito vertical, muito direto, mesmo times mais fracos, da parte de baixo da tabela, tão não se aberto, né? entregam, É, lutam, entendeu? Criam dificuldade. A distribuição do dinheiro lá é mais justa, né? Então, os times de baixo da tabela também têm investimento, tem estrutura, tem bons história. jogadores. É, Bons jogadores, mas assim, então a atmosfera, estádio lotado, gramado bonitinho, organização, marketing, tudo isso é um combo aí, né, que transformou a Premier League nessa febre e modelo para quase todos. A Bundesliga cresceu muito na esteira da Premier League, tentando seguir alguns passos e repetir algumas coisas. A Bundesliga é uma liga que Sim, cresceu muito também quando se profissionalizou e seguiu muito o modelo da Premier League. sim. Você acha que isso foi eu que percebi, eu não sei se outras pessoas perceberam, mas que hoje o futebol ele tá muito, igual você falou da globalização, mas o futebol ele tá muito parelho, ele não tem mais aqueles times que vão lá goleiam. Então, todo jogo é praticamente um jogo difícil. Você vai na Libertadores, antigamente era aquela discrepância, um time muito mais forte do que o outro. E hoje em dia não tem mais isso, né? Você vê que os times estão muito parelhos, então é difícil você cravar, não, esse time aqui vai golear o outro. Então, por exemplo, o Peñarol ganhou humilhou o Corinthians praticamente. Então, você acha que tá sentindo isso? Que tá muito parecido? É, mais ou menos, né? Porque você ainda tem casos de times que dão goleadas, assim. Eu podia citar aqui, ó, o Del Valle meteu 5-0 no Flamengo, depois tomou 4-0. É um time que cresceu muito. O Grêmio, nessa edição da Copa Sul-Americana, deu goleada monstruosa. O Inter deu 2 goleadas nessa Sim, Libertadores. Então, goleadas ainda existem aqui e acolá. Mas eu entendo o que você está dizendo. O futebol evoluiu muito em vários países. Você pega o que era a Colômbia até os anos 80, a Colômbia era quase que uma caçulinha do futebol, né, em termos continentais.
até apareceu o Atlético Nacional de Medellín, ser campeão, a geração do Valderrama, do Rincon, que era o Equador até aquele período, até os anos 90. O Equador tinha muita dificuldade de ser competitivo, até o Barcelona de Guayaquil fazer final, 98, ali nos anos 90, 98, até ali o Equador não tinha muita relevância no continente de futebol dele. A seleção venezuelana mesmo, ainda hoje fica abaixo, né, das principais potências do continente, mas evoluiu bastante o futebol venezuelano. Não é tão simples hoje você ganhar como era antes, que você ia lá, atropelava, não tinha a menor resistência. Sim. O México, eu falo isso em termos de clube e também de seleção. Venezuela, o México era saco de né? pancada do futebol brasileiro. O México hoje vai no Mundial, um clube mexicano ganha do brasileiro e é normal, é parelho. Com tranquilidade. Os campeões da Libertadores têm tido dificuldade na semifinal. O Galo foi vítima disso contra o Raja Casablanca, Sim. o Inter com o Mazembe, o River, até o Nacional de Medellín, outros campeões da Libertadores que não passaram da semifinal. Então você pega o campeão africano, o campeão asiático hoje, eles dão trabalho, impõem dificuldade pro campeão da Libertadores. Sim. A Até pro campeão europeu, né? É menos, né? Em alguns aí casos é uma discrepância. específicos. Não, porque a questão. Não, a Europa nunca ficou fora de final de Mundial, exceção feita ao Mundial de 2000, que foi aqui no Brasil. Aquele que a final foi Corinthians e Vasco. Sim. Né? Tirando aquela edição, todas as outras, a Europa tinha o seu representante na decisão. Mas é por questão econômica, né? A discrepância econômica é muito grande da Europa para o resto. Os principais clubes europeus têm muito mais poder de investimento, pegam os melhores jogadores e tal. Mas mesmo assim você tem discrepâncias, né? Você pega a Champions League há muito tempo, ela tem um grupinho ali, né? São quase sempre os mesmos times que disputam, né? O título a sério. Real Madrid, Barcelona, Bayern, os endinheirados ingleses. Não tem como um time do leste europeu hoje ganhar uma Champions League. O meu Ajax, eu torço pra Holanda, né? O meu Ajax é verdade. quase foi pra final em 2019 da Champions. Mas é muito difícil. Com a Lei Bosman, fim do limite de estrangeiros, a diferença econômica é muito difícil de você competir. E o Ajax estava então... forte pra caramba, né? Agora o Ajax parece que ele ficou fraco depois do... Mas porque vendeu o De Jong, o Delight, né? Delite. Então, mas ele tem um bom time. Ele poderia ter chegado à decisão da Liga Europa nessa temporada. Sim. Champions era um pouco mais complicado, mas na Liga Europa ele poderia ter ido pra final, né? Então, ainda tem discrepância, porque o futebol é um negócio, né? Então, quem tem mais dinheiro, claro que tá mais... A Libertadores está virando isso. Se você pegar nos últimos anos, Flamengo, Palmeiras, River, Grêmio, Boca, não foge muito disso. O Santos foi uma surpresa temporada passada. Mas esse fenômeno que a gente vê na Champions já de alguns anos pra cá, de uns 10 anos pelo menos, de quase sempre os mesmos times na semifinal, a Libertadores está virando isso. E é um torneio de mata-mata, né? Que é mais fácil ter surpresa. Mas sem dinheiro, sem investimento, não dá. Se o Galo não tivesse um forte patrocinador, ele não ia estar ambicionando hoje ser campeão brasileiro. Sem dinheiro não tem como. Se não fosse imagina um time do... imagina um time do Nordeste sendo campeão brasileiro, como o Bahia já foi, ou como o Sport, né? Não pensa nisso, né? Então, não tem como ele ser... Por mais que ele se estruture e faça um bom trabalho, é difícil ele ser competitivo num torneio de ponto corrido contra o Flamengo, que ganha quase que 1 bilhão por ano de faturamento. Sim. 2019 que faturou 950 milhões de reais, né? É muita coisa a diferença, né? Sim. Mas eu acho que em específico, nessas 2 temporadas, parece que o futebol brasileiro, ele tá muito acima dos demais futebol sul-americano. Eu acho que é por causa da pandemia, então os outros times, não sei se eles estão jogando, mas estão perdendo muitos jogadores, então os times brasileiros, eles estão muito acima. Bom, talvez eu não esteja falando corretamente, mas na minha visão, eu acho que os times brasileiros estão muito acima dos demais sul-americanos. Eu acho que todos os brasileiros vão passar na fase de grupo, e vão fazer umas quartas de finais com só brasileiro, ou semifinal só brasileiro. Você tem essa visão também? O Santos, primeiro, o Santos e Inter, acho que não sei se vão passar não, viu? O Santos e Inter estão ameaçados de não passar.
Agora, é claro, os brasileiros têm essa vantagem monstruosa na parte financeira. Tem muito mais dinheiro que os outros. Sim. O estranho seria se os times brasileiros não tivessem isso. Aliás, é impressionante como, apesar como a final Flamengo e River, famosa, o presidente do River contou lá, né? Ele falou assim, cara, eu ganho 4 milhões de dólares de TV por temporada. O Flamengo ganha 40 milhões de dólares. O Flamengo ganhava 10 vezes mais dinheiro de TV do que o River. Tô falando do River Plate, que é um gigante do continente, um time que é Talvez o campeão do maior da mundo, que tem Argentina, 4 né? Libertadores. Entendeu? É o maior campeão nacional da Argentina, 4 vezes campeão da Libertadores, campeão do mundo. Entendeu? Ele ganha 10 vezes menos de TV do que o Flamengo. Então, assim, se você pegar pela caneta, pela conta, é obrigação os clubes brasileiros ganharem os torneios continentais. Pô, o Atlético vai lá e compra e contrata o Nacho, tira o Nacho do É o River, melhor do time. entendeu? É um exemplo de como os clubes brasileiros estão numa situação muito mais favorável em relação às concorrentes. Mesmo assim, vira e mexe, um brasileiro vai lá e perde, é eliminado pelo Independente Del Valle, o Corinthians toma 4-0 do Peñarol, que tá, sabe, que tem muito menos dinheiro. Você vê o Flamengo sendo eliminado pelo Racing, né? Podia citar aqui uma série de exemplos, mas a lógica apontaria os times brasileiros como os favoritos, os mais fortes, porque tem mais dinheiro, simplesmente. Sim, mas eu acho que isso é um pouco, eu não sei se eu posso dizer errado, mas eu acho que em alguns casos deixa a competição um pouco, não sei se pode usar a palavra desleal, mas quando, por exemplo, o Flamengo vai lá e contrata o melhor jogador do Goiás. Ou, sei lá, o Flamengo vai lá e contrata o De Arrascaeta, que era do Cruzeiro. Então eu acho que isso vai deixar a competição um pouco... não sei se sem graça, mas... qual a palavra certa que eu poderia usar? Não sei se desleal. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Mas isso é desde que o futebol é futebol, cara. O Atlético vai lá e compra o jogador da Caldense. Então por isso que o Atlético fica o gigante em Minas e a Caldense não, entendeu? Ou aparece um cara bom no Ipatinga, vai lá o Cruzeiro e compra. Entendeu? Aparece um cara em Minas eu torço pro Passense, pro Esportivo Passense. Aparece o Elivelton lá. O São Paulo vai lá e comprou o Elivelton. Entendeu? É assim que quem tem mais dinheiro vai lá e compra. O futebol sempre foi assim. E a lei do mercado, né? Assim como o time europeu hoje. Um time europeu aqui leva um jovem brasileiro, um Vinícius Júnior, um Renier. O que o Flamengo vai fazer? Vende. Sim. Agora o Gerson deve ser vendido. Aí você vai falar, pô, então o Olympique de Marseille é maior que o Flamengo, porque tá levando o Gerson? É porque se eu falar o Real Madrid é maior que o Flamengo, é mesmo, né? Em termos globais mas é assim que funciona, né? Quem tem mais dinheiro compra. Mas eu acho que nacionalmente... É bom pra... Então, mas não tem jeito. O normal que é o Flamengo comprar um jogador do Goiás, não o contrário, né? Um jogador bom, parecer... É o desejo do jogador, do empresário dele, fazer a independência financeira, crescer na profissão. Sim. É porque eu acho que antigamente tinha um jogo duro pra isso. Não, acho que o Atlético Paranaense fazia um negócio parecido, né? De não vender pra um time que tá disputando mesmo o campeonato. Tem jeito. No passado tinha a questão do passe, né? A figura do passe. Aí o clube era meio que dono do jogador e meio que escravizava ele, né? Segurava, impedia. Hoje não tem jeito, cara. Hoje o contrato de trabalho é muito mais claro, advogados, a questão trabalhista, empresários. O jogador quer sair, cara, ele tem várias formas e maneiras de sair, né, cara? De ser negociado. E clube também, né? Com 6 meses de acabar um contrato, você já pode fazer um pré-contrato. Né? O mercado hoje é muito mais aberto. Não, é igual acontece aqui em Minas, com o Ademir, aquele cara que brilhou na Copa do Brasil, do Ademils, que brilhou na Copa do Brasil pelo América. Ele tava querendo ir pro Palmeiras e se recusou a jogar pelo América. Tanto que hoje ele é reserva, porque ele não queria jogar nenhum jogo. Normalmente o cara vai reclamar quando o time dele fica pra trás, né? Sim. Então, não, que sacanagem, eu quero fair play financeiro, porque, pô, esse time ganha muito mais dinheiro que o meu. Aí o teu time ganha muito mais dinheiro que o outro, aí você não reclama, né?
Teu time ser o grandão, que vai lá e compra todos os outros jogadores do time, aí você não reclama. Não, é assim mesmo, tá vendo jogar no meu time. Aí quando teu time perde jogador, não, ó, não pode lá, o outro tem mais dinheiro e compra meus jogadores. O teu time fez isso com o menor, o que era menor também Sim, fez. é Né? verdade, né? É verdade. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade que eu tenho. A final Boca Juniors e River Plate foi a maior da Libertadores? Ah, pra Essa mim foi. foi a mais legal, não foi? Não, não digo que é mais legal ou que é. Você pergunta se é maior. É porque pra mim o Boca e River é o maior clássico do continente, Sim. né? Com toda a rivalidade que tem ainda, a final foi levada pra Europa, então teve uma Santiago visibilidade Bernabéu, global. né? Teve uma visibilidade global que não teria aqui se fosse na América do Sul, entendeu? Acho que foi a final de Libertadores mais vista no mundo, a que teve mais apelo por vários fatores, né? Então, é, é, eu diria que é. Talvez tecnicamente até foi um bom jogo. O Boca não era um time tão legal, tão bom assim, né? Jogou muito na base da camisa e tal. Na raça mesmo, né? É, talvez tenha a final Santos e Penharol nos anos 60, que eram duas seleções, era quase que uma seleção brasileira e uruguaia. Pô, final Santos e Penharol é, pô, tudo de bom, né? Talvez tenha sido a final mais emblemática, né? Santos do Pelé, o Penharol do Spencer e tal. Eu poderia citar várias finais assim, acho que dessas dos anos 60, Santos e Penharol, talvez seja uma grande final, tal, mas de apelo mundial e tudo mais, eu acho que acabou sendo mesmo Boca e River. Sim. E eu também não poderia deixar de perguntar: o Pelé, maior jogador da história ou Messi? Ou Cristiano Pelé. Ronaldo, né? Ah, Pelé. Pelé, Pelé, tranquilo. Maradona não jogou melhor. Tem a galera que defende que o Maradona jogou melhor do que jogou mais do que o Pelé. Não, cada um acha o que quiser. Pra mim, o Maradona ainda tá na frente do Messi. Tá na Pra frente mim, o do Maradona. Messi? Pra mim, eu vi o Maradona jogar e Tinha a mais liderança talento, que ele né? tinha. Não, o talento é parecido, cara. Tem muito a ver com a cabeça, a parte psicológica, a liderança. Messi é muito quietinho, mais introvertido, calado, muito mais artilheiro. Maradona é mais armador, dava muito passe pra gol, jogada genial. O Maradona acho que era mais, talvez genial, humano, entendeu? Então, Sim, mas muito a ver com a liderança. O Messi jogou muito no Barcelona, que era sempre normalmente um super time, muito bem acompanhado. O Maradona carregou muito o time nas costas, sabe? O que ele fez no Napoli é impressionante. Mesmo a seleção argentina que ele levou a ser campeão do mundo, sabe? A influência que ele tinha nos times dele, mesmo sem ter grandes companheiros, era absurdo, entendeu? sim. Ele era muito protagonista dos jogos que ele participava, dos campeonatos que ele jogava. Então, não é só porque o Messi não ganhou Copa e o Maradona ganhou Copa, não. Tem essa A questão psicológica, técnica, sim, mental, a liderança, sabe? Ser capitão. E os argentinos ainda têm essa visão, né? sim. Não é só, sabe, de um cara que se intromete ali, Fala, não é tá um, é nem um- aí, né, um cara? grande. Fala, é um grande personagem, sabe? Veste a camisa pra valer do time que defende, entendeu? Então se Sim, posiciona. Então, eu ainda acho a figura do Maradona, ainda na história, ainda acho que ainda é maior que a do Messi. sim. Ah, e eu acho que nessa geração atual, talvez até o Cristiano Ronaldo esteja acima do Messi. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, a galera se espelha muito nele, né? Pela força de vontade, pelo trabalho dele, né, cara? Eu acho o Cristiano Ronaldo fantástico. Eu acho que o Cristiano Ronaldo ele é mais, talvez não melhor tecnicamente, mas mais legal do que o Messi. Eu acho que ele impõe mais respeito na zaga do que o Messi. Ele é um jogador completo, praticamente, né? Um cara Sim, que cabeceia bem, perna direita, perna esquerda, velocidade, boa técnica. Não sou tão fã assim dele na bola parada, né? Mas ele também tem muito recurso. Pra mim, ele tá no top 10 da história do futebol. Mas o Messi, pra mim, tá na frente dele. E aí é uma questão puramente de talento, de sim. habilidade, entendeu? E, Coisa natural. e qual que Então, seria o seu top 10? Pelé, Maradona, Messi, Cruyff, Beckenbauer, Di Stefano.
Zidane, Cristiano Ronaldo, Van Basten sendo clubista. Quantos que eu falei aí? Acho que você falou 9. Talvez aí. Eusébio ou Bob Charlton, vai. Talvez Eusébio. Não, Puskás, vai. Acho que o Puskás, vai. Puskás e Van Basten. Deixa Bob Charlton, Garrincha, Eusébio. Tá vendo? Eu incluí o Cristiano Ronaldo, né? Sim. Aí, né, mas você vê, você pode fazer tranquilamente ali do 11º ao 20º, tem muita gente boa pra entrar. Talvez o Neymar, né, cara? Não, Neymar não dá. O Neymar não tá nessa prateleira ainda não. Né? Falta muito Não ou tá, não. falta pouco? Falta muito, né, cara? Porque ele precisa ser. Sendo ganhar uma bola de ouro, não ganhou nem uma bola de ouro, não foi nem melhor do mundo um ano. Não tem um ano que você pode falar que o Neymar foi melhor do mundo. Então, por exemplo, o Gullit, que é outro jogador pra Holanda, né? Sim. Então, o Gullit, um cara que ganhou bola de ouro, poderia ter ganhado mais de uma, levou a Holanda a um título da Eurocopa, o cara ganhou tudo com o Milan, sabe? A influência que tem no jogo. O Gullit é maior que o Neymar. Sim. Entendeu? O que ele conquistou, a obra que ele teve, a influência que ele teve no futebol mundial, é um cara que foi. Eu posso citar outros caras assim, né, nessa linha, entendeu? O Platinita, o Neymar tem uma habilidade absurda, mas ele não conseguiu ainda. O Ronaldinho Gaúcho, que ganhou Libertadores também no Galo, tem 2 bolas de ouro, foi 2 vezes melhor do mundo. Se não tivesse chutado a carreira, sabe? Então. Só ter habilidade, sabe? Só saber driblar, entendeu? Só isso não basta pro cara estar nesse nível. Tem que ter liderança, Então, né? tem que ter muita coisa, tem que ter muita coisa envolvida aí. Por isso que eu falei, não é só comparar, mas o Messi fez muito mais gols que o Maradona, não é só isso. O Gerd Müller fez muito mais gols que o Messi. Tem gente que fala que o Joseph Bican tem mais gols que o Pelé, o Gerd Müller também. Ninguém vai citar o Joseph Bican entre os 10, os 20 maiores jogadores da história do futebol. É porque gol no... O Fred é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro e ainda Então, assim... o Túlio nas constas dele, o Túlio Maravilha chegou a 1000 gols, amigão. Então o Túlio é melhor que o Messi, entendeu? Então... Mas, ô Rodrigo, primeiramente... Dadá Maravilha é melhor que todo mundo, hein? O Dadá Peito de Ácido. Então, Dadá é melhor que todo mundo. Sim. Não, mas aqui a gente idolatra mais o Reinaldo. A gente prefere o Reinaldo. Com certeza, com razão, né? Não dá pra... O que o Reinaldo jogava, a capacidade dele, a habilidade dele, não dá pra comparar com o do Dadá Maravilha, que é uma figuraça, né? Adoro o Dadá, amo o Dadá, mas na bola não dá pra comparar com o Reinaldo. Sim. Mas, ô Rodrigo, eu gostaria muito mesmo de te agradecer. Sei que você acabou de sair da gravação, você estava gravando Sport Center, né? Tava gravando Futebol na Veia. Isso, Futebol na Veia. E acabou de sair de lá e veio gravar com a gente. Então isso é muito gratificante pra mim poder conversar com uma pessoa que a gente acompanha na televisão, né, cara? Então isso é meio... as coisas, as oportunidades que o podcast me dá, que eu fico muito feliz de poder conversar com aquelas pessoas que eu sempre fui fã. Então, mais uma vez, eu te agradeço por isso. Que legal, agradeço aí a atenção, Léo, quem acompanhar aí, qualquer dúvida, pergunta. Eu sou @Rodrigo Bueno TV no Twitter, @Rodrigo Bueno Bubu no Instagram, no Facebook Rodrigo Bueno Jornalista, e tem meu blog no site da ESPN, blog do Rodrigo Bueno ali, dá uma conferida lá que aí você vai poder acompanhar as minhas ideias, o que eu penso do futebol mundial, aqui no Brasil também, e tamo junto. Não, espero que todos tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, seguir a gente no YouTube, no Instagram, Spotify, no Deezer. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Abraço!